Olá, gente! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos na nossa palestra de hoje. Como vocês sabem, nós estamos com as nossas atividades suspensas por causa do coronavírus. Então, nós estamos com todas as atividades online. Então, agora à tarde, às 2h30, nós temos a nossa palestra, né? Então, eu vou começar com... Então, vamos ver... O meu companheiro de palestra está entrando. Olá, Marcos, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Eu ia começar a dar os recados agora, então você me ajuda? Ajuda. Então, eu estava falando que todos nós estamos com as atividades suspensas, ainda não temos a previsão de retorno, né? Por isso a gente está com as palestras online. Então, elas ocorrem no sábado às 14h30 e às quintas-feiras a partir das 20 horas. Nós temos também um atendimento fraterno que ocorre na quinta e no sábado. E é só entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp que um dos nossos atendentes entra em contato com vocês. Uma outra coisa que nós temos também é a leitura do Evangelho todos os dias, 18 horas. Então, a gente faz uma leitura e uma prece. Todas essas atividades, elas também estão disponibilizadas nos nossos canais, tanto do Facebook quanto do YouTube. E nós temos também na casa um projeto que chama Florescer. Nosso projeto Florescer, ele atende 45 famílias que estão passando por dificuldades, só que com o corona, né, essas famílias aumentaram. E esse mês nós entregamos 99 cestas, né, Marcos? Isso. E a gente faz esse trabalho através de doações. Então, a gente queria agradecer cada um de vocês que entrou em contato conosco, que fez a doação tanto como transferência bancária, como depósito, ou então tinha 1 quilo de alimento, juntou com alguns amigos e fez uma cesta ou alimentos avulsos e nos doou, e a gente continua com a campanha. Esse mês a entrega vai ser a semana que vem, e nessa entrega a gente trabalha com uma equipe reduzida do Esperança. Nós não estamos com todos os trabalhadores por causa. A gente toma todos os cuidados, utilizamos máscara, a gente mantém as pessoas distantes 2 metros uma do outro para não ter nenhum problema. Então, a gente vai fazer essa entrega na próxima semana. Então, quem quiser nos ajudar ainda essa semana, é só mandar mensagem para a gente, que ou a gente faz a retirada do alimento, ou quem quiser também pode fazer a compra direto lá na nossa mama e deixar reservado para o Esperança, que a gente faz a retirada dessa cesta básica. Não é? É, Então, lembrando a todos, na verdade, que graças à ajuda de todos, né, a gente teve um aumento nas doações, né? Nós vimos entregando mais ou menos uma média de 58 cestas básicas, e aí teve esse crescimento graças à ajuda de todos. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos pela colaboração. nossa campanha continua e graças a vocês a gente está conseguindo atender todo mundo que chega lá, ninguém sai com a mão vazia, graças a Deus, né? E na Vamos ver próxima quem... semana desculpa, na próxima semana nós temos a entrega novamente da cesta básica. Isso, próxima semana. Então ainda tem uma semana para fazer doação, gente. Vamos ver quem chegou aqui? Bem, oi, dona Araci. Oi, minha mãe, que chegou, dona Maria. Juliana, Ivete, Taizinha, a Ju, Helena, a Sheilita, sejam muito bem-vindos ao nosso evangelho de hoje. E outra coisa que eu também queria falar, né, Marcos? Não é porque o Esperança está fechado, a casa continua com os trabalhos, a gente se encontra virtualmente também para fazer o encontro dos nossos trabalhos. Então, a gente continua fazendo as vibrações à distância para todas aquelas pessoas que iam até o Esperança, né? Então, se alguém tiver, alguém que está necessitando nesse momento de algum tipo de vibração, pode estar pensando na pessoa no momento do Evangelho, ou então pode mandar a mensagem com o nome da pessoa para a gente
nos nossos canais, que a gente coloca na nossa caixinha de vibração, que nós temos o encontro de todos os trabalhadores nos dias dos trabalhos. É fechado, um grupo fechado, mas a gente não parou. A gente só não consegue chegar na casa, mas a casa está aqui junto com a gente, não é? Isso. Então, acho que a gente já pode começar, né? Já é 3 horas. 2h30. Tá. Então, Isso. eu faço a prece de abertura, você faz o encerramento? Pode ser? Pode ser? Pode. Então, agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. Pedimos a Ele que nos envolva com muita luz, muita paz, muita harmonia. Envolvam todos aqueles que estão conosco no Evangelho, pedindo a Ele que envolva a casa de cada um com muita paz, muita tranquilidade e muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, boa tarde a todos, né? O tema que foi proposto para o estudo da tarde de hoje é família, encontros e desencontros, família. Né? Para a gente falar de família, né, é bem interessante no momento atual, até por causa da pandemia. Né? Então a gente vai falar um pouco sobre família. Família é um projeto divino, né? Então, ou seja, né, esse projeto, o qual hoje nós pertencemos, ele já foi feito lá no plano espiritual. Né? Então, quando nós, antes de encarnarmos, nós já fizemos esse projeto, primeiramente com os nossos pais, pai e mãe, né? E hoje aqui estamos. Só que muitas vezes a gente olha e fala assim, pô, parece que eu caí de paraquedas, parece que eu não estou na família correta, né? Parece que as pessoas que estão à minha volta, eu tenho uma dificuldade de relacionamento para com elas, né? E se a gente for estudar a doutrina espírita, a gente vai ver que ela começa a clarear a nossa mente a respeito de tudo isso. Ela vem mostrando para a gente que a gente está sim na família correta, né? A gente não caiu de paraquedas da maneira que muitas vezes nós pensamos. Ou seja, aquela mãe que eu tenho, ou aquele pai que eu tenho, né, são as melhores pessoas para esta encarnação, para o momento que eu estou vivendo. Então, muitas vezes, mas meu pai é difícil, minha mãe é difícil. Será que o seu pai é realmente difícil? Será que a sua mãe realmente é difícil? Será que não é você que é difícil? Né? Será que você já se colocou na posição deles? Né? Como que você educaria o seu filho? Né? Porque, assim, a responsabilidade de um pai e de uma mãe ela é muito grande. Né? Muitas vezes a gente olha e fala, mas meu pai ele é muito chato, minha mãe é muito chata. Você já se colocou na posição dele? Se você tivesse um filho, né, como que você gostaria que ele agisse para com as outras pessoas? Eu gostaria que meu filho fosse educado. Mas você é educado? Então, eu tenho que começar a colocar na minha vida princípios, né? Eu quero educação. A educação não tem que vir do outro, ela tem que vir de mim, né? Mas os meus pais, eles eram muito rígidos comigo. Se a gente voltar 70 anos atrás, primeiro que a gente vai ver que as famílias não tinham um ou dois irmãos, né? Naquela época lá, a família tinha 8 irmãos, 10 e assim por diante. Só que o que acontecia? Naquela época, como que era o relacionamento dos pais para com os filhos? A mãe falava com o filho de que forma? Né? Com um olhar ela falava. Ela olhava para o filho falava, opa, deixa eu ficar quieto aqui que tem coisa errada aí. O pai é a mesma coisa. Então, ou seja, só que de lá para cá, as informações elas vieram mudando, a tecnologia veio mudando. Só que, e os princípios? Será que nós mantemos os princípios que os nossos pais colocaram na nossa mente lá atrás? Então, nós temos que analisar hoje, né, se nós realmente estamos cumprindo, né, com todo aquele ensinamento que os nossos pais nos passaram. Né? A educação, ela vem desde lá de trás. Só que será que eu estou conseguindo passar essa educação para o meu filho hoje? Será que eu consigo educá-lo hoje? Muitas Porque as vezes eu pessoas, olho... pode falar, Márcia.
Porque as pessoas, elas falam assim, né, Marcos? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive quando eu era criança, né? Vou dar para ele o que eu não tive. Então, se eu passei alguma necessidade, eu vou dar para ele o que eu não tive. Se meu pai foi muito rígido comigo, eu não vou ser com ele. Será que é aí que a gente não está errando? Segundo o psicólogo o Rossandro Kling, é aí que nós realmente estamos errando. Por quê? Porque hoje nós tivemos uma base, então nós sabíamos o que podíamos e o que não podíamos. Eu me lembro que quando eu saía de casa, minha mãe falava: olha, tal hora você tem que estar em casa. Eu tinha que obedecer aquele horário, porque se eu não chegasse naquele horário, no outro dia eu não poderia sair. Então, ou seja, as regras eram claras, né, e objetivas. Ó, se você fizer isso, você vai ter aquilo. Se você não fizer, você não vai ter. Agora, hoje, nós querendo proporcionar uma vida melhor para o nosso filho, nós estamos se perdendo, né? Você vê hoje uma geração que não obedece mais os pais, né? Uma geração que acha que tudo pode. Será que é assim mesmo? Será que tudo eu posso? Né? Não é bem assim, né? Eu tenho que aprender hoje com os meus erros. Eu costumo dizer que o não ensina muito mais do que o sim. Ah, mas o meu filho vai ficar bravo. Mas como que era com você? Seu pai te ensinou como? Seu pai te deu tudo? Você tinha tudo que você queria na hora que você queria? Não. E hoje, né? Como que é os nossos filhos? Ah, ele quer tal coisa, ele quer no mesmo momento. Não é assim que a coisa funciona, né? A gente precisa resgatar os princípios que nós aprendemos lá atrás. A educação hoje, a pessoa fala assim, olha, como fulano é educado. A educação não é, ela é uma obrigação nossa ser educado. Né? Você pega hoje e fala assim, a pessoa ela é honesta. Você não está fazendo mais do que a sua obrigação em ser honesto. Né? Então, os valores mudaram tanto que hoje você ser honesto passou a ser qualidade. Você ser educado passou a ser qualidade. E não é obrigação sua Você ser educado para com seus pais, você ser submisso aos seus pais, é obrigação. Né? Mas hoje, será que os filhos são submissos aos pais? Pergunto eu para você, Márcia. Olha, eu acho que dá para a gente dar para os filhos, educar os filhos com amor. Eu acho que é isso que vai fazer a gente resgatar esses princípios. Porque não precisa ser como era no passado, a ferro e fogo, né? Mas também não pode ser tão liberal como é hoje, né? Tem que ter um equilíbrio. Aquele ferro e fogo criou muitos traumas e muitos adultos que eles acabam hoje ainda sendo muito violentos. Então não tem que existir o amor, mas não a violência que tinha no passado, né? Então é possível a gente fazer isso, só que a gente tem que ensinar desde cedo para as crianças que elas têm, que existe um limite e esse limite ele tem que ser respeitado, porque a vida ela não é como a criança quer, porque se a gente cria uma criança dando tudo que ela quer, ela fazendo o que ela quer, quando ela virar um adulto, a vida não vai ser desse jeito. A vida não vai dar tudo que ela quer, não vai facilitar nada para ela, e pelo contrário, a gente vai estar criando um adulto que não vai ter educação, que não vai ter respeito pelos outros, que vai achar que ele pode tudo que ele quer e, na verdade, pode até se perder nesse mundo que a gente está vendo cheio de vícios, cheio de ódio, cheio de intolerância, porque não teve esses princípios em casa. Porque a educação a gente está transferindo para a escola. E não é a escola que é obrigada a educar os nossos filhos. Somos nós dentro de casa. Se nós somos hoje adultos que seguimos no caminho do bem, é porque nós fomos colocados desde criança nesse caminho, né? Os princípios a gente trouxe de casa. O respeito para os mais velhos, essa educação, a gente veio trazendo dos nossos pais, que trouxeram dos seus avós e assim por diante. E tinha esse princípio de família, de respeito e de amor. E não, se a gente olha para os nossos pais, apesar da rigidez da educação que eles nos deram quando a gente era mais novo, a gente em algum momento fala que a gente não ama os nossos pais? Não.
Acho que essa rigidez, essa forma de mostrar a vida é que fez a gente criar esse respeito, esse amor que a gente tem por eles. Porque se não for assim, fica tudo muito solto. E a gente vai ver nessa geração intolerante que a gente está tendo no momento, onde é mais importante ter do que ser. Então, eu não posso dar amor para o meu filho porque eu estou trabalhando, estou conseguindo coisas que eles querem, então eu vou comprando os filhos com o melhor celular, a melhor escola, o melhor passeio, mas eu não estou exercendo o papel de mãe e o papel de pai que eu teria que exercer, que seria o de exemplo. Na verdade, até eu ia comentar isso, nós estamos muitas vezes terceirizando a educação dos nossos filhos, né? E essa terceirização não vai ser bom nem para os nossos filhos e nem para nós, porque você conversar com ele, você vai estar sabendo o que ele está pensando. Então você todo dia está perguntando para ele como que ele foi na escola, como que ele está, se está tudo bem, ou se ele está passando por alguma dificuldade. Então você vai fortalecendo os laços com ele, né? Mas muitas vezes a gente terceiriza e fala assim, não, a escola vai dar tudo que ele precisa. E a escola não vai dar tudo que ele precisa, né? Eu me lembro de uma historinha que eu acho ela muito interessante, né? O pai era um executivo muito famoso, aí ele chegava em casa todo dia, aí o filho ia conversar com ele, pai, eu estou ocupado, eu não consigo falar com você agora. E aí um belo ele chegou, né, e olhou, né, custa R$ 50 a hora, ele pegou, foi lá, juntou todas as moedinhas que ele tinha e deu lá, por exemplo, R$ 5, né. Então ele pegou R$ 5 e aí ele contou, ele olhou e falou assim, olha, papai, eu precisava falar com você. Não, eu não tenho tempo. Não, não, papai, eu tenho aqui R$ 5 para me comprar 5 minutos, mais ou menos, né, que vai dar o valor, 5 minutos do seu tempo. Né? Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo na busca incessante por uma condição financeira melhor, né? Mas será que é isso que o nosso filho quer? Eu já vi algumas histórias, assim, por exemplo, o seu filho acabou de nascer, aí você fala assim, não, eu vou trocar casa, eu vou comprar um carro maior porque precisa de um porta-mala. Será que é isso que realmente seu filho quer? Seu filho quer que você role com ele na cama, quer que você brinca com ele de cavalinho no chão da sala e coisas desse tipo. Então, muitas vezes, né, a gente, na ânsia de querer dar o melhor para os nossos filhos, a gente acaba se perdendo. E a vida ela é muito simples, né? Nós que acabamos complicando tudo isso. Então, para nós, muitas vezes, a gente acaba dificultando, muitas vezes, o amor. O amor, ele é básico. O amor é você fazer para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Eu passo num determinado local e eu vejo alguma coisa que a pessoa que está do meu lado ela gosta, então eu levo para ela e assim por diante. Eu vejo, eu sei que o meu filho gosta de pão de queijo, eu passo, levo para ele. Então, ou seja, o amor é feito de pequenas coisas, são detalhes, né? Só que na maioria das vezes a gente quer surpreender, a gente quer fazer coisas enormes, né? E a gente acaba se perdendo, né? O projeto divino chamado família, na verdade, é uma escola, mas é uma escola de aprendizado para todos, né? Para todo mundo está aprendendo aqui. O porquê, aquele filho é mais difícil, aquele outro é mais tranquilo. Mas quem que vai te ensinar? É o filho bonzinho ou o filho mais difícil? Quem mais vai te ensinar vai ser o mais difícil. Por quê? Porque ele vai fazer você coçar a cabeça, né? Ele vai fazer você em busca muitas vezes de conhecimento, ele vai fazer você muitas vezes aprender a ter paciência e assim por diante. Então, nós queremos uma família perfeita, mas existe família perfeita? Né? Nós sabemos que não existe família perfeita,
né? Nós sabemos que temos que aprender a lidar com todo mundo com a sua forma de ser. Uns mais tranquilos, outros mais acelerados, né? E assim por diante. Mas na medida do possível, quando eu faço o meu melhor e eu tento aceitar o outro, a coisa vai ficando mais fácil, né? E A amor, família, eu só ia concluir. Quando você entra numa família, você casou, você tem um filho. Quando você casa, de 100% você só tem 50%. Quando você tem um filho, aí vamos dividir, aí vai dar 33%. Se você tem mais um outro filho, aí vai dar 25%. Então, ou seja, você vai ter que viver 75% para eles, né, e 25% para você. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que você vai viver daqui para frente para eles, né? E bom que você tenha essa consciência que daqui para frente você vai viver 75% da sua existência para eles, né? Porque aí você vai olhar e falar assim, por quê? Porque eu tenho que doar mais, né? Aí você vai aprender que você vai ter que doar mais. Pode falar, Márcia. e a gente tem que lembrar que amor é uma conquista diária, como você estava falando, assim, pequenas coisas que a gente vai fazendo, né? Se a gente quer o amor, quer o respeito dos filhos, são pequenos momentos que a gente vai doando para ele no nosso dia a dia. As pessoas acham que precisa ser muito tempo, né? Ah, porque eu não tenho tempo para ficar com meu filho, eu queria ficar o dia inteiro, mas às vezes não é ficar o dia inteiro brigando, xingando, não dando educação, não cuidando, não dando amor. Às vezes fica uma hora só com essa pessoa, já com carinho, com amor, se dedicando realmente ao filho, é isso que ele precisa. Porque é isso que as crianças precisam realmente, né? Desse amor, desse carinho sempre. E a família nossa, como você falou, não aconteceu por acaso. Já tem uma programação do mundo espiritual para ela existir. Esse filho mais complicado, ele veio nos ensinar e também, ele veio aprender com a gente e veio nos ensinar também. Veio nos ensinar a ser mais paciente, a ser mais caridoso, a aprender a amar, independente da forma que a pessoa seja. Então, vem despertar na gente bons sentimentos que às vezes estão adormecidos. Do mesmo jeito que a nossa forma de cuidar deles vai gerar neles esses sentimentos, né? Porque hoje esse filho mais complicado que a gente tem, ou essa esposa, esse marido mais complicado, em outras vidas, a gente não sabe o que aconteceu para ele ter vindo assim tão complicado para a gente resolver essas questões, né? Então, a família, a gente tem facilidade para ser bom, ajudar os outros do lado de fora. Mas às vezes dentro de casa a gente perde esse amor, essa paciência que a gente dedica aos outros, né, Marcos? Porque na É, família é que a gente realmente mostra quem a gente é, né? Quando a gente começa a namorar, tá tudo bonitinho. Depois que casa, que eu falo que junta as escova de dente, que a gente vai conhecendo. Quando vai tendo a convivência, que a gente vai conhecendo realmente aquela mulher, aquele marido que está do nosso lado. E depois, quando a gente tem os filhos, é que a gente vai começar a dividir esse amor para ele se multiplicar mais, né? né? É, eu costumo dizer que todo dia, né, quando a gente acorda, a gente sai de casa, na porta do lado de fora tem uma máscara, né? Então você saiu, você coloca aquela máscara. E aí aquela máscara, você vai representar uma pessoa lá fora. Geralmente você vai mostrar uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa que ajuda os outros com facilidade. Só que você trabalhou ao longo do dia e você chegou em casa. Quando você vai entrar, adentrar a sua casa, você deixa aquela máscara lá do lado de fora. E aí o que, que vai acontecer? Aí o Marcos ou a Márcia verdadeira, ela vai aparecer, né? Então aí você realmente vai ser quem você é, né? Então você vai mostrar suas qualidades e vai mostrar os seus defeitos. Então, o interessante é você tentar ser o quê? O mais puro possível dentro da sua casa e lá fora. Por quê? Para você não se enganar. Senão, o que, que você vai fazer? Você vai vender uma pessoa lá fora e aqui dentro vai ser outra. Mas o maior compromisso nosso é com a nossa família, é com as pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque se Deus colocou, no meu caso, 2 filhos, Ele vai cobrar o que eu fiz com esses 2 filhos, o que, que eu ensinei para eles, né? Se eu levei eles para um bom caminho, parabéns, mas se eu levei eles para um mau caminho, né, eu vou ter que dar conta disso lá no plano espiritual.
né? E muitas vezes a gente quer fugir desses compromissos, né? A gente casa, hoje é comum a pessoa falar assim, eu vou casar, se não der certo eu largo, né? Então, será que esse casamento vai dar certo? Se ela já está falando que ela vai casar, se não der certo ela larga, dificilmente esse casamento vai dar certo, né? E quando você entra num relacionamento, você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? Na casa a gente sempre comenta, né? Você tem que aceitar. Por quê? Porque a aceitação vai te ajudar muito na sua existência. Quando você começa a aceitar tudo que está acontecendo à sua volta, a sua vida fica mais fácil de lidar com tudo, né? Porque na maioria das vezes tudo tem que ser do meu jeito. Será que tem que ser do meu jeito? Será que não pode ser do jeito daquela pessoa que está do meu lado, que está compartilhando esse momento? Pode sim e deve ser assim. Então, casamento e família é uma troca constante. Mas essa troca ela pode ser uma troca boa, né? Agora, se tudo tem que ser do meu jeito, aí vai ficar uma troca um pouco difícil, né? Eu não vou lembrar aquela parte do Evangelho, mas tem uma parte que a pessoa diz, né, que na casa dele ele manda, né? Ele é aceito, né? Mas aí a pessoa sai, será que ele realmente é aceito? Será que ele é realmente amado ou será que ele é odiado? Né? Isso é bom para a gente analisar. Será que eu, dentro do meu lar, estou sendo amado ou estou sendo odiado? Né? Você sabe, dentro do seu íntimo, você sabe se você está acertando, se você está errando. Né? Claro, a gente está num planeta de expiações e provas. Né? Nós sabemos que não é tão simples, não é tão fácil, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar e doar o seu melhor. Né? Se você doa o seu melhor, com certeza a vida vai te facilitar e vai te ajudar para que as coisas aconteçam de forma tranquila e equilibrada. Né? O amor, o equilíbrio, a paz é uma construção, mas é a construção sua, não é a construção do outro. Né? Eu costumo muitas vezes dizer que as pessoas costumam jogar o problema no colo dos outros. Então fala assim, eu não sou feliz por causa de fulano. Na empresa eu não sou feliz por causa do meu patrão. No meu relacionamento eu não sou feliz por causa da minha esposa. Ou não sou feliz por causa do meu filho. Não, você não é feliz porque você não quer ser feliz. Você tem que encarar isso e colocar na sua conta. Não coloque a conta na fatura dos outros. A fatura é sua. Você tem que colocar e encarar isso. Você é feliz se você trabalhar para ser feliz. Né? Então, ou seja, a felicidade ou a infelicidade, ela está ao meu alcance. Depende exclusivamente de mim. Eu costumo dizer que todo dia você olha para a pessoa que vai fazer você feliz ou vai fazer você infeliz. Você vai decidir o que você vai querer ser. Se você vai querer ser feliz ou se você vai querer ser infeliz. A escolha é sua. E cabe a gente, né, é, ter a responsabilidade pelos nossos atos, né? E não ficar jogando para os outros. Quando a gente resolve ter uma família, a gente sabe que vai ter os perrengues, como eu falo, né? E vai ter muita coisa difícil, mas vai ter muita coisa boa também. Tem muita coisa boa. Se a gente olha para trás, os momentos marcantes que a gente teve com os nossos pais, não foi aquele brinquedo que ele deu, não foi aquela vez que levou a gente em algum lugar que a gente gostava. Com certeza foi algum momento que ele rolou na grama com a gente, ou ele brincou com a gente, coisas pequenas, mas que fizeram toda a diferença. Eu, quando lembro do meu pai, eu lembro quando ele chegava cansado, e daí ele sentava, colocava as pernas assim, e a gente subia na perna dele e ele ficava balançando. Então, fazia uma balança com as pernas. Eu, quando lembro do meu pai quando eu era pequena, é isso que eu lembro, sabe? Por mais que não foi uma infância fácil, porque não foi, eu lembro desses momentos. Eu lembro da minha mãe fazendo pão, fazendo bolo pra gente. Então, os nossos filhos, eles não vão ter as lembranças, porque eu dei o melhor videogame, eu dei o melhor celular. Ele vai lembrar aquele momento que você chegou e fez um monte de cosquinha na barriga, quando sentou do lado dele e não gritou na hora de fazer uma lição de casa. Porque hoje a gente está vendo os pais pedindo para voltar logo à escola porque eles não aguentam os filhos dentro de casa.
Eles não aguentam ficar o tempo inteiro com ele dentro de casa, eles precisam mandar. Não tão, a gente vê que as famílias estão tão desestruturadas que elas não conseguem conviver dentro de casa, que deveria ser o lugar de paz, de tranquilidade, de amor, e está se tornando um inferno para muitas pessoas, por causa desse desequilíbrio, né? Às vezes por falta de conversa, de diálogo, às vezes por não ceder, porque um fica, ah, não, eu mando, eu mando, eu mando, e às vezes não. E às vezes somente parar um pouquinho e tentar olhar com mais carinho a família é o que a gente está precisando nesse momento. Se a gente vê essa quarentena, nos trouxe para onde? Para dentro de casa, não nos levou para fora. Então, será que não está na hora da gente rever os nossos conceitos e resgatar esse amor, esse carinho, esse respeito dentro da nossa própria casa? Será que não é hora de começar a pensar nisso? Porque se cada um, se a nossa casa, a gente quer deixar a casa tão bonita, deixar a casa tão organizada, para a gente vir só no final de semana, a gente não pode conviver junto? Então, algum ponto está errado. E acho que essa quarentena está nos fazendo repensar, refletir sobre isso, refletir o papel da família na nossa vida, a importância que existe da família na nossa vida, né? Então, pode ser difícil para muita gente? Pode ser difícil. Às vezes é preciso até pedir ajuda, às vezes é preciso pedir ajuda. Mas, principalmente, não ajuda olhar para si e, às vezes, fortalecer um pouco a fé, a esperança, o amor, o diálogo, que muitas vezes é o que falta nesses lares, né? Quando está existindo toda essa crise. Na verdade, no meu entendimento, eu acredito que a Covid veio para unir as pessoas, né? As pessoas, né, têm que se unir mais, ou de um jeito ou de outro. Eu acredito que Deus mandou justamente para isso, para a gente se unir e começar a olhar mais um no olho do outro, né? Tá faltando isso, de você ter mais cuidado para com o seu semelhante, né? Esse mundo material onde as pessoas buscam, todos nós sabemos que não traz felicidade. A felicidade é você saber com quem você pode contar, né? Seja com a sua esposa, seja com um amigo, né? E assim por diante. Então, nós, né, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que os verdadeiros valores são outros, né? Eu costumo dizer que tudo que é bom é gratuito, né? A gente não compra abraço, né? A gente não compra amor, né? A gente não compra respeito, né? Então tudo que é bom é gratuito, né? Mas infelizmente a gente não conseguiu ainda incorporar tudo isso, né? Mas a gente estamos ainda a caminho, mas a gente vai conseguir ainda entender tudo isso, né? Que o projeto que Deus tem para cada um de nós, ele é grande, né? Não é um projeto pequeno. O que será que Deus espera de cada um de nós? Eu costumo dizer, essa pergunta, né, a gente tem que fazer para cada um de nós. O que será que Deus espera de mim? Espera de mim como pai? Espera de mim como irmão? Espera de mim como filho? Espera de mim como empregado, patrão? O que Deus espera de mim na sociedade? Né? Então, Deus tem um propósito na sua vida, mas você tem que acreditar nisso e ir em busca, né? Que com certeza a sua vida vai fazer diferença. E a gente tem que lembrar que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não existe ninguém mais próximo do que o próximo que está dentro da minha própria casa, né? Então, se eu aprender a ter esse amor aqui dentro de casa, ter esse respeito, ter esse carinho, me importar com aquele que está dentro da minha casa, eu consigo transformar esse amor, levar ele para onde eu estiver, né? Que a paz, ela tem que estar dentro do nosso lar primeiro, né? A gente sempre fala, né, Marcos? A gente frequenta a casa espírita, mas o lugar mais sagrado para a gente sempre vai ser o nosso lar. Porque a hora que a gente tem harmonia no nosso lar, a gente tem amor para doar para os outros. Então, às vezes, esse desespero não está lá fora, está aqui dentro, está dentro da nossa casa. Então, a gente cuida do nosso lar, porque a gente melhora a nossa casa, automaticamente os vizinhos começam a melhorar, a cidade começa a melhorar e tudo vai melhorando, porque a gente vai resgatando esse amor, esse respeito a partir da nossa casa. O Chico comenta isso, né? Que você ilumina o seu lar, aí você ilumina a sua rua, você ilumina o seu bairro e assim por diante. Então, né? A gente tem que ser essa luz que Deus espera de cada um de nós, né? Estarmos sempre dispostos
ajudar e colaborar, seja na nossa família, seja na família do nosso semelhante, né? Eu acho que é isso que a gente tá precisando. Eu acho que a gente está precisando de mais amor. Até porque eu acredito que se nós tivéssemos mais amor uns para com os outros, com certeza a Covid não estaria aí, né? Mas se ela está, é para a gente aprender com tudo isso, né? Eu costumo dizer que sofrimento tem que ser igual conhecimento. Então, sofrimento igual conhecimento. Se eu não aprendi, eu vou ter que sofrer novamente. Então, que a gente possa aprender, né, com esse momento, né, que estamos passando e transformar esse momento em conhecimento, que com certeza vai facilitar a nossa existência lá no futuro. A gente lá na frente a gente vai entender o porquê que a gente passou por esse momento. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse capítulo que a gente está falando, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14 fala tudo sobre família. Então, fala sobre ingratidão, fala sobre laços de família. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, lá no Evangelho tem bastante coisa, né, Marcos? Para nos ensinar e nos mostrar um caminho para a gente conseguir esse equilíbrio que a gente tanto fala no nosso lar. Mas quando você quer, você consegue, né? Jesus falou: vós sois luzes, pode fazer o que eu faço e muito mais, mas você tem que acreditar nisso, né? É verdade. Deu o nosso horário. Você faz a prece? Se deixar, Faço a gente sim. fica aqui falando, falando, falando. Mas a gente está falando de uma coisa boa, né? Eu acho que família é o que eu falei desde o início, é um projeto de vida, né? Que a gente possa realmente valorizar esse projeto que Deus tem na vida de cada um de nós. É muito importante e é o que vai fazer a diferença na nossa sociedade, é a nossa família. É verdade. Que a gente possa olhar a nossa família com mais carinho sempre. Com certeza. Você faz as vibrações de encerramento? Sim. Que possamos, nesse momento, irmos nos aquietando. Vamos assim elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai amado Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual. Vamos assim imaginar uma luz, que esta luz contenha muito amor, muita paz, muita saúde e alegria. Que esta luz nesse momento possa envolver todos os nossos governantes, que eles possam governar em prol do menos favorecido, do mais necessitado. Que esta luz também se estenda a todos os hospitais do nosso município, passando por todos os leitos, envolvendo todos que se encontram acamados. Que esta luz também se estenda à Fundação Casa, envolvendo todos os nossos irmãos que lá se encontram. Que esta luz também envolva todos os orfanatos, envolvendo assim todas as nossas crianças. Que esta luz também se estenda e envolva todos os asilos, envolvendo os nossos vovôs, as nossas vovós. Que esta luz também envolva todos os lares que se encontram em desequilíbrio no nosso município. E que esta luz, nesse momento, envolva todos os lares, todos os nossos lares e todos que se encontram conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Marcos, muito obrigada por estar conosco aqui no Evangelho de hoje. Foi muito bom dividir esse tempinho com você. Estava com saudade de conversar. Que Deus ilumine você e a sua família. E ilumine todos aqueles que estão conosco assistindo o Evangelho de hoje. Que o amor, a paz se faça presente na casa de cada um de vocês. Eu que agradeço a oportunidade e que Deus também ilumine a todos os lares, todos os lares, os nossos lares. Fiquem com Deus, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.